O meu pai cresceu na Bahia, em um pequeno povoado que naquela época sobrevivia graças à pesca e a outras atividades ligadas ao mar. Ele nunca quis me levar para conhecer aquele lugar e cortou relações com essa parte da família há décadas. Acontece que existia uma praia lindíssima naquele povoado. Durante o dia parecia um paraíso, mas à noite tudo mudava completamente. Meu pai dizia que as pessoas tinham muito respeito pela praia. Havia lendas sobre aparições e com frequência corpos de pessoas afogadas apareciam por lá. Era sem dúvida um lugar estranho. Por isso, assim que o sol se punha, a praia ficava completamente vazia. Naquela época, meu pai tinha um amiguinho da escola. O pai desse menino era pescador e passava muito tempo embarcado no mar. O garoto sentia muita falta do pai e costumava fugir de casa durante a madrugada para se sentar entre algumas árvores próximas da praia, apenas olhando para o mar e esperando ver o barco do pai retornar. Certa manhã, o menino foi procurar meu pai em casa. Meu pai pensou que ele queria chamá-lo para brincar, mas o garoto o puxou para um canto e, chorando, contou o que havia visto. Disse que enquanto esperava viu uma fogueira acesa na praia. Ao redor dela havia um grupo de mulheres dançando, vestidas com roupas estranhas como se fossem parte de alguma tribo. Também havia homens tocando tambores, mas eles usavam máscaras horríveis, parecidas com rostos demoníacos. Parecia algum tipo de ritual. O menino estava escondido, morrendo de medo, quando de repente viu algo saindo do mar. Ele descreveu aquilo como um demônio. Disse que da cintura para cima, a criatura parecia uma besta marinha, um animal monstruoso com uma cabeça parecida com a de um polvo, mas com chifres. Da cintura para baixo possuía uma longa cauda de peixe, como a de um tritão. A criatura tinha dificuldade para se mover fora da água e se arrastava pesadamente pela areia. As mulheres que dançavam se aproximaram da besta. Uma delas carregava um embrulho envolto em uma manta. Meu pai disse que o amigo jurou que, acima do som dos tambores e das ondas, conseguiu ouvir claramente o choro de um bebê recém-nascido vindo daquele embrulho. As mulheres entregaram o bebê à criatura. Ela pegou o embrulho e voltou a se arrastar em direção ao mar. O amigo do meu pai desmaiou ali mesmo de puro terror. Só acordou quando o dia já estava amanhecendo e correu de volta para casa. Alguns dias depois de contar isso ao meu pai, o menino desapareceu. A versão oficial do povoado dizia que ele havia se afogado na praia, mas meu pai sabia que aquilo não fazia sentido. Depois do que viu o garoto, passou a ter verdadeiro pavor da água. Meu pai sempre foi teimoso desde criança e não conseguiu deixar aquilo de lado. Então começou a fugir de casa durante as madrugadas, escondendo-se nas mesmas árvores onde o amigo costumava ficar, tentando descobrir se a história era realmente verdadeira. Semanas se passaram e nada acontecia. Era apenas ele, o mar escuro e o vento frio da madrugada. Até que em uma noite ele viu uma fogueira acesa ao longe e viu as mulheres dançando. O ritual mal havia começado quando do nada alguém segurou seu braço com força. Meu pai soltou um grito. Era uma mulher do povoado. Ela cravou as unhas no braço dele e o encarou com um ódio que, segundo meu pai, ele jamais conseguiu esquecer. Então se aproximou do ouvido dele e sussurrou: "Moleque maldito, você tem sorte de ser filho da Filomena. Agora some daqui." Ela o empurrou e meu pai correu desesperado. Quando chegou em casa, foi procurar a mãe no quarto, mas ela não estava lá. Então se trancou sozinho no próprio quarto e acabou dormindo. Mas é aqui que a história começou a me dar náuseas. Com o passar do tempo, meu pai começou a perceber muitas coisas. Descobriu que aquele grupo de mulheres não era sempre o mesmo. Algumas delas se ofereciam voluntariamente para levar oferendas à criatura que saía do mar. A própria mãe dele, Filomena, fazia parte daquele grupo. Foi por isso que a mulher nas árvores o deixou escapar e ninguém fez nada contra ele. Depois que o amigo desapareceu, as outras crianças do povoado
começaram a ter medo do meu pai. O maldito povoado inteiro sabia quem eram as mulheres da praia. Meu pai não suportou continuar vivendo naquele lugar. Assim que teve oportunidade, foi morar com os avós em Laranjal. Ele nunca soube se as pessoas de lá continuam realizando aquele ritual. Mas diz que sinceramente não duvida nem um pouco que ainda façam. Deixo aqui meu relato para que possa ser narrado no canal. Ficarei muito feliz caso apareça em um dos seus vídeos. Bom, o que vou contar aconteceu comigo há aproximadamente 12 anos. Naquela época eu já era casada, tinha filhos e morava com meu marido não muito longe do sítio da minha mãe. Minha mãe vivia sozinha desde que meu pai faleceu. Muitas vezes insistimos para que ela fosse morar com algum dos filhos, mas ela nunca quis. Dizia que a casa dela era naquele sítio e que enquanto ainda pudesse se virar sozinha, não abandonaria aquilo que tinha levado tantos anos para construir e cuidar. E a verdade é que ela era muito independente. Mesmo já perto dos 60 anos, quase não dependia de ninguém. Tinha seu carro, ia até a cidade quando precisava de alguma coisa e também vinha nos visitar com frequência. A propriedade dela ficava a cerca de 1 hora de carro da minha casa. Não era tão longe, mas também não era um lugar para ir e voltar toda hora sem planejamento. Tudo começou porque minha mãe precisou viajar para o norte com uma das minhas irmãs. Minha irmã já vinha insistindo fazia tempo para que ela fosse visitá-la. Nós também a incentivamos, porque sabíamos que aquela viagem faria bem para ela. Minha mãe, porém, não queria ir. Dizia que tinha os animais, que a casa ficaria empoeirada e que não gostava de deixar suas coisas sozinhas. No fim, acabou aceitando viajar, mas me pediu um favor. Pediu que eu cuidasse do sítio. Também me pediu para ir até lá de vez em quando, abrir a casa para ventilar os cômodos e fazer uma limpeza antes de ela voltar. Aquela foi praticamente a condição para aceitar a viagem. Eu disse que sim. E disse de coração, realmente pretendendo cumprir. Mas uma coisa é prometer, outra é conseguir se organizar entre os filhos, a casa e todas as obrigações do dia a dia. Minha mãe ficou quase 1 mês fora e eu não consegui ir tantas vezes quanto imaginava. Sim, foi um fim de semana com minha família. Passamos algumas horas lá, verificamos se estava tudo bem e voltamos para a cidade. Mas eu não tive tempo de limpar nem de arrumar a casa como ela havia pedido. Havia um homem encarregado de alimentar os animais e isso me tranquilizava. Eu sabia que os bezerros, as galinhas e os outros bichos não estavam abandonados. Mas a casa em si permanecia fechada o tempo todo. Só eu tinha as chaves. Quando faltavam apenas 2 dias para minha mãe voltar, caiu a ficha de tudo o que eu ainda não tinha feito. Meu marido sugeriu pagar uma senhora da serra para fazer a limpeza, mas sinceramente fiquei com vergonha. Minha mãe tinha me pedido aquilo pessoalmente. Numa tarde, deixei meus filhos com meu marido e fui em direção ao sítio. Lembro que saí de casa por volta das 6 da tarde. Antes de pegar a estrada, passei no mercado para comprar produtos de limpeza e algumas coisas de mantimento. Queria que quando minha mãe voltasse, encontrasse a geladeira abastecida e a cozinha organizada. Entre uma coisa e outra, acabei me atrasando. Quando finalmente peguei o caminho da serra, já eram umas 7h30 da noite. Meu marido me ligou dizendo que era melhor eu não ir tão tarde. Respondi que não tinha problema. Disse que a região era tranquila, que as pessoas nos conheciam e que eu estava indo sem preocupação. Além disso, eu não pretendia ficar muito tempo. Só limparia a casa e voltaria no dia seguinte. Cheguei ao sítio por volta das 9 da noite. Dirigia devagar, porque não gosto de correr em estrada ruim. Assim que abri a casa, senti aquele cheiro típico de lugar fechado,
acumulado depois de dias sem ventilação. A primeira coisa que fiz foi acender as luzes. Depois descarreguei as sacolas do carro e guardei as compras na geladeira. Em seguida limpei a cozinha, joguei fora algumas coisas estragadas e lavei o pouco de louça que havia na pia. Depois comecei a varrer a casa inteira. Eu sei que muita gente diz que não é bom limpar à noite porque isso atrai energias ruins ou seres sombrios. Mas sinceramente eu sempre limpava minha casa à noite. Quando se tem filhos pequenos, a gente faz as coisas quando consegue, não quando quer. Além disso, no dia seguinte eu precisava voltar para casa perto do meio-dia, então não podia deixar tudo para a manhã seguinte. Enquanto limpava o quarto da minha mãe, vi um cesto cheio de roupas sujas num canto, ao lado do guarda-roupa. Ela costumava lavar roupa na parte de trás da casa. Havia um quintal amplo e uma cobertura simples, onde ficava a máquina de lavar. Também tinha um tanque de pedra. Apesar de nós termos dado uma máquina para ela, minha mãe ainda preferia esfregar certas peças à mão. Nesse quintal havia 2 mangueiras enormes. Entre elas estavam amarradas as cordas onde ela estendia a roupa. Eram árvores antigas e muito frondosas, daquelas que durante o dia dão uma sombra bonita, mas à noite se tornam escuras demais. Coloquei as roupas na máquina e voltei para dentro da casa para continuar limpando. Acabei me concentrando tanto que esqueci completamente da roupa lavando. Só fui me lembrar quase 2 horas depois. Já devia ser perto das 2 da manhã. Eu estava cansada, com as costas doendo e as mãos cheirando a cloro. Por um instante pensei em deixar aquilo para depois, mas logo imaginei o cheiro ruim que as roupas ficariam se passassem a noite molhadas dentro da máquina. Então peguei um balde e fui até o quintal dos fundos. A lâmpada perto da máquina iluminava apenas parte da cobertura e um pedaço do quintal. Depois das mangueiras, tudo era escuridão. Tirei as roupas molhadas da máquina, coloquei no balde e me aproximei das cordas esticadas entre as árvores. Comecei a pendurar as peças. No início tentei fazer aquilo o mais rápido possível. Queria terminar logo, entrar na casa e dormir, nem que fosse por algumas horas. Mas enquanto pendurava as roupas, comecei a me sentir estranha. Era uma sensação difícil de explicar. Era como se alguém estivesse parado atrás de mim. Eu não ouvia passos e também não via nada, mas sentia um olhar sobre mim. A todo instante eu olhava para trás. Atrás de mim havia apenas um breu de dar medo em qualquer cabroco. A lâmpada não iluminava além de poucos metros. Tentei me convencer de que eram os bezerros, pois eles não ficavam tão longe da casa e às vezes se mexiam durante a madrugada. Também pensei nas galinhas. Algumas tinham o costume de dormir nos galhos baixos das mangueiras. Mesmo assim, a sensação continuou o tempo todo. Terminei de estender as roupas e peguei o balde. No instante em que me virei para voltar para dentro da casa, uma das cordas fez um claque. Logo depois ela caiu. A corda se soltou e todas as roupas que eu tinha acabado de pendurar despencaram no chão. As peças caíram na terra ainda molhadas. Fiquei olhando aquilo sem me mover. Por um segundo pensei que a corda tivesse arrebentado por estar velha. Depois senti uma raiva fudida. Já era tarde, eu estava exausta e agora toda a roupa limpa tinha se sujado de novo. Respirei fundo e voltei para recolher as peças. Mas quando me abaixei para pegar as roupas, senti um puxão forte na corda. Foi como se alguém a tivesse puxado do outro lado, arrastando as roupas pela terra. Levantei e olhei para a mangueira onde a corda estava presa. Foi então que eu a vi uma mulher escondida atrás do tronco. A luz da lâmpada não chegava direito até ela, mas ainda assim sua pele se destacava demais. Era branca de um jeito estranho. Parecia mais branca que papel. Ela estava me olhando com os olhos arregalados. Tinha uma das mãos sobre a boca, como se quisesse escondê-la ou como se estivesse tentando conter algum som. Não se mexia,
Apenas me observava por trás da árvore. Eu dei alguns passos para trás porque o susto atravessou meu corpo inteiro. Eu não esperava encontrar ninguém ali, muito menos uma mulher parada no quintal da minha mãe às 2 da manhã. Ela parecia jovem e talvez tivesse uns 20 anos. Mas havia algo nela que não parecia humano. Era a forma como parecia se esconder e, ao mesmo tempo, querer ser vista. Então ela fez um som estranho. Parecia um gemido preso na garganta, como se não conseguisse falar direito. Depois moveu os dedos da mão que cobria sua boca. Por um momento tive a impressão de que tentava me cumprimentar. Eu me senti profundamente incomodada. Estava com medo, mas também confusa. Não sabia se era uma mulher doente, uma garota perdida ou alguém que tinha invadido o sítio com más intenções. Dei mais um passo para trás. Ela percebeu e pareceu não gostar. Tentou falar outra vez, mas eu não entendia nada. Sua boca se movia de um jeito estranho, como se tentasse formar palavras e simplesmente não conseguisse. Perguntei quem ela era. Ela não respondeu. Continuou emitindo aqueles sons estranhos, cada vez mais rápidos. Então começou a sair de trás da árvore. Vestia tipo uma camisola branca, velha, suja na barra e grudado ao corpo em algumas partes. Mas o que me fez sentir a alma sair do corpo foi quando olhei para seus pés. Aquilo nem parecia pés. Eram como patas de animal. Eu não sei explicar direito. Pareciam patas de boi ou de algum animal grande, deformadas sob o corpo de uma mulher. Aquela imagem me chocou tanto que por um instante eu nem consegui gritar. Depois gritei, recuei tropeçando e quase caí por cima do balde que estava no chão. A criatura continuou avançando na minha direção. Ela me encarava de um jeito horrível. Era como se aqueles olhos quisessem devorar tudo o que eu era. Não olhava para os lados, só para mim. Juro que o rosto dela era completamente branco. Os olhos saltavam demais do rosto e todo o restante parecia errado. Havia traços humanos, mas também detalhes que me lembravam um bezerro. Não era como uma máscara. Parecia mais que alguma coisa tivesse tentado copiar o rosto de uma mulher e falhado. Meu corpo inteiro tremia. Parecia que o ar não entrava nos pulmões direito. Então a criatura soltou um grito. Foi tão horrível que senti como se agulhas fossem enfiadas nos meus ouvidos. Um som quebrado, desesperador e desumano. A porta da casa ficava a uns 20 metros dali. Corri com todas as minhas forças. Então senti alguém puxar minha blusa por trás. Gritei ainda mais alto. Tentei golpear com o braço aquilo que me segurava, porque eu sabia que era aquela coisa. Comecei a chorar de medo e pedi ajuda a Deus porque aquilo que eu estava vendo não era algo bom. Acho que isso a irritou. Senti uma força enorme agarrar minha cintura. No instante seguinte fui arremessada para o lado. Caí contra algumas coisas que minha mãe deixava ao lado da casa. Meu corpo doía, e quando levantei a cabeça vi a criatura vindo rapidamente na minha direção. Agora ela se apoiava nas mãos. Os braços eram longos demais. Ela usava as mãos no chão como se estivesse andando de 4 patas. O vestido branco arrastava pela terra, enquanto a cabeça se movia de um jeito tão perturbador que tive vontade de fechar os olhos. Eu não sei como consegui me levantar. De verdade não sei. Sentia que minhas pernas não eram minhas. Tremiam tanto que achei que fosse cair outra vez. Mas o medo me fez correr. Contornei a casa como pude, procurando a entrada mais próxima. Olhei por cima do ombro e vi aquela coisa me seguindo. Não sei descrever o quão horrível o rosto dela parecia enquanto avançava. Sua boca se abria como se fosse gritar outra vez, mas o som saía cortado. Cheguei até a porta tremendo. Abri do jeito que consegui. Entrei às pressas, bati a porta e tranquei tudo. Depois corri direto para o quarto da minha mãe.
Me tranquei lá dentro chorando como uma criança. O sítio inteiro ficou em silêncio, e isso foi o pior. Durante meia hora não ouvi absolutamente nada. Era como se tudo lá fora tivesse deixado de existir. Eu não tinha sinal para ligar para meu marido. Além disso, era madrugada. Eu estava sozinha numa casa isolada, com alguma coisa lá fora que tinha acabado de me perseguir e me jogar como se eu não pesasse nada. Fiquei sentada na cama com as mãos apertadas contra o peito. Passei quase uma hora rezando. Havia um nó tão forte na minha garganta que eu mal conseguia engolir saliva. Toda vez que fechava os olhos, via novamente aquele rosto surgindo atrás do tronco da mangueira. Por volta das 4 da manhã, saí do quarto com extremo cuidado e fui até a sala. Tudo estava calmo. As luzes continuavam acesas. A casa parecia exatamente igual. Mesmo assim, eu não tive coragem de olhar pelas janelas. Então me lembrei de que a porta dos fundos tinha ficado aberta. Eu havia entrado por outro lado e a deixado daquele jeito o tempo inteiro. Só de pensar nisso, senti ainda mais terror. Se aquela criatura quisesse entrar, poderia ter entrado. Mas ninguém entrou. Foi como se aquela coisa simplesmente tivesse desaparecido. Aproximei-me devagar, fechei a porta o mais rápido que consegui e tranquei tudo sem fazer barulho. Passei o resto da madrugada trancada no quarto. Assim que amanheceu, peguei minhas coisas e entrei no carro. Não recolhi as roupas. Não terminei a limpeza. Eu só queria sair da serra. Dirigi com as mãos tremendo. No caminho parei num pequeno sítio onde moravam conhecidos da minha mãe. Eram pessoas que me viram crescer e em quem eu confiava. Foi difícil explicar o que eu tinha visto. As palavras saíam quebradas. A senhora pegou azeite bento e passou na minha cabeça, nos ombros e nos braços. O marido dela até se ofereceu para me levar para casa caso eu não me sentisse em condições de dirigir. Quando descrevi a aparência daquela coisa, o homem me disse que talvez eu tivesse encontrado uma entidade da mata. Disse que existem coisas na mata que a gente nunca deve encarar de frente à noite, muito menos enfrentar sozinho. A esposa dele não parecia tão convencida. Chegou até a dizer que poderia ser uma bruxa. Segundo ela, quando era criança, ouvia da mãe que algumas bruxas, perto da morte, assumiam formas entre humano e animal. Eu não voltei ao sítio até minha mãe retornar. Quando ela chegou, contei tudo. Contei porque tinha medo de que algo parecido acontecesse com ela. Depois de me ouvir, minha mãe confessou que em todos os anos vivendo sozinha naquele lugar, jamais tinha visto algo assim. Nunca tinha acontecido nada parecido. Mesmo assim, convenci o padre da igreja a ir até o sítio. Expliquei parte do que tinha acontecido e pedi pelo amor de Deus que ele benzesse a casa. Foi a única forma de eu conseguir ficar em paz com a ideia de que minha mãe continuaria morando lá. Também conversei com o homem que alimentava os animais. Ele garantiu que nunca tinha acontecido nada estranho com ele. Disse que sempre chegava, verificava os currais e ia embora sem ver nada fora do normal. Mais tarde, uma amiga comentou comigo que existem pessoas com uma energia capaz de atrair esse tipo de ser. Algumas teriam dons ou sensibilidades que despertam o interesse dessas criaturas. Não sei se isso é verdade, mas às vezes ainda me lembro dela. Vejo aquele rosto branco, os olhos arregalados, a mão sobre a boca, como se tentasse me cumprimentar. Quero contar algo que aconteceu comigo há alguns anos, quando eu ainda era bastante novo nesse trabalho. Diferente de muitos caminhoneiros que compartilham suas histórias e já têm décadas de estrada, aquilo foi uma das primeiras experiências realmente estranhas que vivi. E sinceramente mudou para sempre a forma como eu enxergo certas rotas.
Trabalho há aproximadamente 5 anos em uma empresa de transporte e, como muitos de nós, passo grande parte da vida dentro do caminhão. Durmo na cabine, que muitas vezes acaba sendo mais confortável, mais quente e muito mais econômica do que qualquer quarto alugado pelo caminho. A solidão, pelo menos no começo, eu suportava bem graças ao rádio. Durante as noites, vários companheiros se conectavam e ficávamos contando causos, tentando nos manter acordados e fazendo companhia uns aos outros, mesmo cada um seguindo sua própria rota. Naquela noite em particular, eu vinha de uma boa parada para descanso. Tinha dormido várias horas seguidas, então não era cansaço o que eu carregava comigo. Isso é importante para entender o que aconteceu depois. Eu seguia por uma estrada que liga São Raimundo a Petrolina. É uma rota que muita gente conhece, mas prefere evitar. É escura, solitária, com poucos postos de combustível e vários desvios que aparecem nos mapas, mas que já estão abandonados ou em péssimo estado. Se você errar o caminho ali, pode acabar completamente perdido. Pior ainda se estiver dirigindo uma carreta. O clima também não ajudava porcaria nenhuma. Já fazia dias que chovia sem parar, e olha que é uma região bem seca. A estrada estava cheia de buracos e trechos desgastados, tornando a viagem desconfortável e perigosa. Eu dirigia com uma mão no volante e com a outra limpava o vidro com um pano para conseguir enxergar a estrada à frente. O som constante da água se misturava ao ronco do motor. Tudo começou de forma simples, quase insignificante. Enquanto limpava o para-brisa, percebi uma marca de mão pelo lado de dentro do vidro, como se alguém tivesse apoiado a palma ali e deixado a impressão marcada. Naquele momento pensei que fosse sujeira ou alguma mancha esquecida. Passei o pano sem pensar muito e apaguei a marca. Mas assim que fiz isso, apareceu outra. Depois, mais uma. Em questão de segundos já não era apenas uma mão. Eram várias marcas surgindo do lado de dentro da cabine. Foi aí que alguma coisa dentro de mim despertou. Aquela sensação que avisa que algo está errado e que aquilo não é normal. Mesmo assim, tentei manter a calma. Abri um pouco a janela, mais por instinto do que por lógica, como se aquilo pudesse ajudar em alguma coisa. Também repeti uma frase que minha família sempre dizia em momentos de medo: que Deus estava comigo e ninguém poderia estar contra mim. Mas vou dizer exatamente como senti naquele instante. Nada me fazia sentir protegido. Liguei o rádio para falar com meus companheiros. Precisava ouvir uma voz conhecida, qualquer coisa que me tirasse daquele momento. Só que ninguém respondeu. Era como se meu sinal não estivesse saindo. Como se eu estivesse completamente isolado. Então tentei o rádio comum, procurando música. Por alguns segundos consegui ouvir uma canção, mas logo tudo virou interferência, ruído e silêncio. Segundo o mapa mais adiante havia um posto de gasolina, e minha ideia era chegar até lá para parar, respirar e ver outras pessoas. O problema era que a rota estava interditada para reparos, então precisei pegar um desvio. Uma curva longa para a direita que depois voltava para a rodovia. Aquele trecho estava em condições horríveis, cheio de lama por causa da chuva. Nessa altura eu já tinha parado de limpar as marcas das mãos nos vidros, porque toda vez que apagava uma apareciam outras. Então preferi ignorá-las, ou pelo menos tentar. Foi nesse momento que o rádio voltou. Mas não como antes. Não era música. Também não era um locutor. Eram vozes. 2 pessoas conversando entre si, como se estivessem dentro da minha cabine. Aumentei o volume tentando entender melhor e aos poucos uma das vozes começou a repetir uma frase. Uma frase que ficou gravada na minha cabeça até hoje. Eu precisava parar. Agora eu precisava frear o caminhão. Tentei abaixar o volume.
Depois tentei desligar o rádio completamente. Mas as vozes continuavam ali, saindo dos alto-falantes como se não dependessem do aparelho. Ao mesmo tempo começaram as batidas. Primeiro suaves, parecidas com granizo. Depois mais fortes, mais marcadas. Constantes, como se alguma coisa estivesse golpeando o caminhão pelo lado de fora. E as mãos continuavam surgindo, cobrindo os vidros tanto do lado do motorista quanto do passageiro. Consegui voltar para a rodovia principal, mas o posto de gasolina ficava justamente no trecho interditado. Ou eu continuava dirigindo, ou teria que parar no meio do nada. E parar não era uma opção. No meio de tudo aquilo, vi uma pessoa parada no acostamento embaixo da chuva, completamente imóvel, como se estivesse esperando que alguém lhe desse carona. Nossos olhares se cruzaram e eu não parei. Não conseguia. Continuei avançando com o corpo inteiro travado de tensão, até que finalmente avistei uma borracharia iluminada no meio do nada, com outro caminhão estacionado do lado de fora. Parei como pude, desci quase correndo e entrei. Os homens que estavam ali me olharam e algo mudou imediatamente no rosto deles. Trocaram olhares entre si, como se já soubessem de alguma coisa. Perguntaram de onde eu vinha e se tinha tido problemas na estrada. Quando respondi que sim, saíram comigo sem dizer muita coisa. E foi então que eu vi. A carreta inteira estava coberta de marcas de mãos feitas de barro. Mãos grandes e pequenas como de crianças. Mãos de adultos. De vários tamanhos diferentes. Todas arrastadas, como se tivessem tentado segurar o caminhão enquanto eu seguia em frente. Um deles apontou para o outro caminhão estacionado ali. Ele estava exatamente igual. Perguntei se aquilo era normal. O homem respondeu que não, mas que acontecia sempre. Então riu. Eu não consegui rir da piada. Depois explicou que o trecho interditado estava em obras, porque algum tempo antes uma caravana de pessoas havia sofrido um acidente grave perto do posto de gasolina. E que talvez aquilo que eu tinha visto viesse de lá. Não perguntei mais nada, só pedi uma escova. Nós limpamos o caminhão e quando voltei para a estrada, não havia mais mãos, nem vozes, nem batidas. Como se tudo tivesse ficado para trás. Mas não ficou. Quando cheguei em casa, depois de entregar a carga, me sentia como se alguma coisa tivesse vindo comigo. Fui direto tomar banho e quando me olhei no espelho, vi aquilo. Na lateral do meu corpo, do lado da janela do caminhão, havia uma marca de mão. Não era barro. Não era sujeira. Parecia que alguém tinha me segurado com força. Graças a Deus, nunca mais passei por algo parecido. Desde que minha mãe morreu, várias amigas dela continuaram frequentando nossa família. Há algum tempo, uma senhora que foi vizinha da minha mãe muitos anos atrás, quando ainda não tínhamos casa própria, me convidou para jantar. Depois da refeição, ela começou a falar sobre o passado e então me mostrou algumas fotos daquela época. Entre as fotografias apareceu uma imagem dos anos 60, onde a senhora Teresa ainda era criança e estava ao lado de outros meninos. Ela me contou que aqueles eram seus irmãos e disse que lembrava muito daquela época, embora com bastante tristeza, porque aquela havia sido a última foto tirada deles ainda juntos. Pouco tempo depois, sua irmã, chamada Hermínia, desapareceu. Perguntei se ela havia sido sequestrada ou se simplesmente tinham perdido a menina. Foi então que ela me contou essa história insólita sobre o que aconteceu. Ela disse que o pai trabalhava como motorista dos antigos bondinhos. A rota que ele fazia passava muito perto de onde eles moravam, no centro da cidade. Por causa do trabalho, tinha horários variados. Naquele período, estava cumprindo o turno da manhã, das 5 às 14 horas, e permaneceria assim por cerca de um mês.
Era uma sexta-feira. Elas estavam preparando o almoço depois de terem ido ao mercado. Teresa, suas irmãs e a mãe. Teresa se lembra perfeitamente daquele dia porque haviam saído cedo da escola. Ela e Hermínia tinham pouca diferença de idade, então estudavam na mesma escola. As duas costumavam ir juntas comprar carne quando achavam que o pai estava prestes a chegar para almoçar. Mas naquele dia Teresa ficou ajudando em outras tarefas da casa, então Hermínia precisou ir sozinha. O açougue não ficava longe. Bastava atravessar a rua e andar mais algumas casas. Além disso, as ruas eram pequenas e tranquilas. O pai chegou e todos se sentaram à mesa para poder comer. Só faltava a carne, então ficaram esperando. 20 minutos se passaram e a mãe saiu irritada, achando que a filha devia ter parado para conversar com alguma amiga. Pouco depois, ela voltou angustiada e muito pálida. A mulher do açougue disse que a menina nunca chegou lá e que nem sequer a tinha visto naquele dia. O pai então imaginou que talvez Hermínia tivesse ido ao mercado. Saíram para procurá-la nas casas das amigas, entre os vizinhos e por toda a colônia, mas não encontraram nenhum sinal dela. O homem era bastante conhecido pelo trabalho e a menina também. Por isso, muitas pessoas ajudaram nas buscas. Os dias passaram. Depois vieram as semanas. E Hermínia continuava desaparecida. Ao lado da casa onde viviam havia uma espécie de mercearia, algo que hoje seria parecido com um mercado. O negócio era administrado por um homem e uma mulher. Certa noite, por volta das 11 horas, os donos daquele lugar foram até a casa da família e pediram para conversar com os pais da menina. Sabemos que vocês perderam sua filha. Parem de procurá-la, porque vocês não vão encontrá-la. O pai de Hermínia ficou furioso. Sem sequer pensar direito, assumiu que eles tinham levado a menina, ou sabiam onde ela estava. Começou a ameaçá-los, dizendo que iria agredi-los se não devolvessem sua filha. O clima pesado durou alguns segundos, até que o homem da loja finalmente criou coragem para dizer que eles tinham sido as últimas pessoas a ver a menina. Segundo ele, Hermínia estava atravessando a rua quando de repente um buraco se abriu no chão e a engoliu. Os pais ficaram incrédulos e revoltados. Sem querer ouvir mais nada daquela história absurda, expulsaram o casal da casa. Antes de ir embora, um deles ainda disse: "Se não acreditam na gente, amanhã saiam no mesmo horário em que Hermínia foi comprar a carne e fiquem parados diante da porta de casa. Vocês vão ver que é verdade." Naquela noite, ninguém conseguiu dormir pensando no que haviam escutado. Na manhã seguinte, os avós da menina foram até a casa. O pai estava decidido a denunciar os donos da loja por sequestro. Mas um dos parentes permaneceu pensativo, considerando seriamente fazer o que o casal tinha sugerido. "Se não for verdade, nós denunciamos eles, mas não custa nada verificar." O pai de Teresa acabou concordando. Quando chegou a hora, em uma quinta-feira, todos saíram da casa e ficaram diante da porta esperando. Céticos observavam o chão em silêncio. Então, exatamente às 2:01 da tarde, todos viram o piso se abrir. Durou apenas alguns segundos. Logo em seguida, fechou de novo. A senhora Teresa me contou que se não tivesse visto com os próprios olhos, jamais acreditaria. Sua irmã nunca mais apareceu. Do que aconteceu depois, meses mais tarde, ela só se recorda de uma noite em que choveu muito. O canal transbordou e tudo ficou inundado. A energia acabou quando todos já estavam deitados para dormir. Então começaram a ouvir fortes batidas na porta da casa. Era a voz de Hermínia, pedindo para a mãe abrir. Todos saíram assustados, mas não havia ninguém do lado de fora. A senhora Teresa diz que quase nunca conta essa história. Só conta para pessoas de muita confiança. Ela prefere dizer que a irmã se perdeu, em vez de dizer que simplesmente sumiu no ar.
Hoje, aos 60 anos, ela ainda se pergunta o que realmente aconteceu com sua irmã naquele dia em que saiu para comprar carne e nunca mais voltou. Vou contar algo que aconteceu comigo e que até hoje não consigo tirar da cabeça. Falo isso principalmente porque nunca tinha passado por um problema assim em todos os anos que estou na estrada. Uma das partes boas de ter um caminhão próprio é poder decorar do jeito que quiser. E se você já viajou por rodovias ou estradas, com certeza já viu de tudo. Luzes coloridas por toda parte, telas, para-brisas com monitores e até desenhos animados se mexendo na cabine. Mas os mais antigos, como eu, preferem a aerografia na lataria da cabine. Isso dá um estilo próprio sobre quem está dirigindo. No meu caso, sou uma pessoa cristã e venho de uma família muito religiosa. Por isso, meu caminhão tinha o rosto de Cristo, uma cruz e a imagem da Virgem Maria, tudo muito bem trabalhado. Na maioria das vezes, as pessoas olhavam para o caminhão e faziam o sinal da cruz. Era algo interessante de ver e, para mim, muito importante. Nunca tinha me causado problema algum, até aquela noite. Eu estava viajando do norte do México em direção aos Estados Unidos e, antes de continuar a rota, decidi parar em um ponto de descanso onde havia um bar. Queria comer alguma coisa, tomar uma cerveja e recuperar as energias. Desci do caminhão, pedi um hambúrguer, algumas cervejas, e enquanto terminava a segunda, um homem que trabalhava ali perguntou para onde eu estava indo. Respondi que seguia para o norte. Na mesma hora, ele ficou me encarando. Então limpou o catarro da garganta e disse que eu teria problemas se continuasse por aquela rota. Perguntei o motivo, pensando que era uma dessas histórias de sempre. Mas ele insistiu que não era uma boa ideia, principalmente por causa das pinturas na cabine. Disse que naquela região não viam esse tipo de imagem com bons olhos. A verdade é que eu não dei muita importância. Você sabe como é essa vida corrida. A gente quer cumprir a entrega, receber o pagamento e seguir viagem, sem se meter nas crenças dos outros nem em problemas que não nos dizem respeito. Então terminei de jantar, subi no caminhão e continuei meu caminho. Conforme avançava, já nos arredores da cidade que ele tinha mencionado, comecei a perceber algo estranho. A cada alguns quilômetros havia construções de tijolos sem acabamento, como pequenos altares. Dentro delas existiam figuras. No começo achei que fossem sombras, mas quando reduzi a velocidade percebi que eram estátuas. Pareciam mulheres usando túnicas escuras e uma espécie de capuz. Não eram figuras religiosas comuns. Eram mais como uma versão sombria de algo que eu não consegui compreender direito. Em vários daqueles lugares havia velas acesas, iluminando fracamente a estrada. E no meio daquela escuridão, aquelas luzes pareciam guiar o caminho. Continuei dirigindo até chegar à cidade. Já era madrugada. Tudo estava fechado. A única coisa que se destacava era um posto de combustível iluminado por luzes verdes e vermelhas. Mas antes de sair dali, encontrei um bloqueio na estrada, como um pedágio improvisado. Parei porque não vi nenhuma arma. Mas assim que o caminhão ficou parado, um dos homens se pendurou no espelho do motorista e mandou que eu abaixasse a janela. Ele começou a dizer que cristãos não podiam passar por ali, que minhas crenças não eram bem-vindas, que não importava quanto dinheiro eu oferecesse, eles não iam me deixar seguir. Quando ele se aproximou mais, vi que tinha tatuado no braço uma espécie de virgem sombria, usando uma túnica preta. E ele não era o único. Havia vários outros ao redor do caminhão, todos com símbolos parecidos. Foi nesse momento que entendi que aquilo que eu tinha visto na estrada não era coincidência. Tentei manter a calma. Até pensei em pegar o celular para gravar tudo,
Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, outro homem apareceu segurando um pedaço de madeira e me acertou no rosto. Perdi a consciência por alguns segundos. Quando recobrei os sentidos, vi pelos espelhos que já eram vários homens cercando o caminhão. Eles começaram a riscar, pintar e cobrir todas as imagens religiosas da cabine. Naquele momento não havia muito em que pensar. Eu sabia que se descesse do caminhão, provavelmente não sairia vivo dali. Mas também sabia que se continuasse parado, o resultado seria o mesmo. Então engatei a primeira marcha e acelerei. Acabei atingindo um dos carros que tentava bloquear minha passagem e não parei mais durante toda a noite, até chegar à minha cidade. Na manhã seguinte, enquanto dirigia pela avenida principal, percebi que as pessoas olhavam para mim de forma estranha. Pensei que fosse por causa das pichações no caminhão, mas antes de chegar em casa, uma viatura policial sinalizou para que eu encostasse. O policial se aproximou e perguntou se eu tinha tido algum problema na estrada. Respondi que sim. Então ele disse algo que naquele momento eu não entendi. Ele disse que eu não podia circular carregando aquilo em cima do caminhão. Ele pediu que eu descesse. E quando desci, entendi tudo. Sobre o trailer, além de vandalizarem meu caminhão, aqueles vagabundos tinham colocado 3 estátuas das mesmas figuras sombrias, como se quisessem que eu as transportasse. Parecia que meu caminhão tinha se transformado em outra coisa. Expliquei ao policial que não fazia ideia de como aquelas estátuas tinham ido parar ali e que eu tinha sido atacado. Por sorte, ele acreditou em mim. Ele disse que o melhor seria retirar aquelas coisas e jogá-las em um container próximo dali. Subimos os dois no caminhão porque as estátuas eram pesadas. Quando as jogamos no chão, elas se quebraram. Dentro havia um líquido vermelho parecido com sangue. O policial apenas olhou para mim e disse que em casos assim o melhor era não fazer mais perguntas, manter a calma e nunca mais voltar àquele lugar. E foi exatamente o que eu fiz. Subi no caminhão, voltei para casa e fui dormir. Mas desde aquele dia entendi uma coisa. Existem estradas onde não importa quantos anos você tenha dirigindo, nem quanta experiência carregue consigo.